Fala, tropa, vamos embora para as análises dessa quarta-feira, onde teremos grandes jogos e, cara, logo esse aqui de cara, né? Cruzeiro e Flamengo, o grande confronto dessas oitavas de finais, né, da Libertadores. São dois times qualificadíssimos, dois times que poderiam até mesmo, se fosse uma final de Libertadores com esses dois times aqui, não seria loucura, tá? É, Nessa Libertadores, na minha opinião, Flamengo e Palmeiras tá num nível, né? E aí logo abaixo para mim vem um Cruzeiro em termos de time, de elenco, de jogadores e agora também de jogo, o que vem apresentando. Para mim esses são os melhores times da Libertadores, são os três brasileiros. Óbvio que você vai ter ali também Corinthians, Rosário Central, Estudiantes é um time que sempre dá muito trabalho, mas esses três para mim são os melhores. E acabou que no sorteio aconteceu de Cruzeiro e Flamengo já se enfrentar numas oitavas de finais, né? E é óbvio que quem sair desse confronto aqui vai sair gigante, gigante, gigante. Já coloca aqui nos comentários quem você acha que vai avançar nesse confronto. Se vai ser o Cruzeiro, se vai ser o Flamengo. Eu já sei que quem é flamenguista vai botar que é o Flamengo, e quem não é, vai botar que é o Cruzeiro. Mas, sério, assim, de análise mesmo, de futebol que vem apresentando e tudo mais, quem você acha que vai se classificar. E além disso, tem outros jogos, tá? Não é só esse não. Tem o Palmeiras, tem Bragantino contra o Atlético, tem a Leagues Cup, né, com Inter Miami, Orlando, tem a Supercopa da UEFA com PSG, Aston Villa. Então, assim, tem muitos jogos pra gente poder utilizar e eu vou analisar todos eles aqui pra você, tá? Ah, uma coisa que eu tenho que lembrar de falar, pô, a IA do Perseguido, tá? Eu deixei um vídeo explicando sobre a IA do Perseguido, que é uma IA onde você tem acesso a análises, né, dos jogos aqui, ó, a informações dos jogos, tá? Isso me ajuda muito todos os dias. Todos os dias a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui no escritório é abrir a IA para poder ver, né, quais são os desfalques do time, informações do time, para poder fazer as apostas, obviamente. Então, isso aqui vai te ajudar muito. O link vai estar aqui na descrição. Tem um vídeo aqui no YouTube também explicando sobre a IA, beleza? Vamos lá, falando dos favoritos do dia, começando com o Palmeiras, né? O Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño dentro de casa. No último jogo em casa contra o Cerro Porteño, o Palmeiras acabou sendo derrotado, né, por 1-0 e fora de casa o jogo terminou 1-1. Esse jogo fora de casa, inclusive, o Palmeiras jogou pra caramba, mas não conseguiu a vitória. Em casa foi um jogo que o Palmeiras foi melhor, obviamente, mas o Palmeiras estava numa ineficiência ofensiva muito grande. Inclusive, é algo que vem sendo um dos grandes problemas do Palmeiras, né? Eles estavam na fase de grupo, tá, galera? Por isso que aqueles jogos ali é atual, porque eles estavam na fase de grupo e o Cerro Porteño se classificou em primeiro, Palmeiras em segundo. Acabou que se encontraram novamente. Uma das grandes dificuldades do Palmeiras tem sido jogar com times que jogam fechado, né, com bloco baixo. Essa dificuldade ofensiva do Palmeiras em relação à criação contra esse bloco baixo é algo que a gente vem vendo, está vendo nos últimos jogos, contra o próprio Cerro Porteño, contra o Internacional agora recente, contra o Atlético Mineiro também. Foi uma dificuldade muito grande que o Palmeiras teve nesses jogos e foram jogos que o Palmeiras tropeçou, né? Perdeu para o Atlético Mineiro, empatou contra o Internacional, empatou e perdeu para o Cerro Porteño nos dois jogos da fase de grupo. O ponto é, o Palmeiras, quando começa os seus jogos, é um ritmo muito forte, né? Ele pressiona muito os adversários, empurra os adversários para trás. Quando ele consegue marcar logo um gol, nos primeiros minutos, ali nos primeiros 20, 25 minutos, o jogo se abre para o Palmeiras. Por quê? Depois que ele marca um gol, o adversário, obviamente, começa a sair um pouco mais. E nesse sair um pouco mais, o Palmeiras tem jogadores de muita velocidade e aí consegue marcar o segundo gol e tudo mais ali. Só que, se não consegue marcar nesses primeiros minutos do jogo, o Palmeiras começa a entrar num meio que desespero, começa a perder a cabeça e começa a fazer muitos cruzamentos na área. E aí, quando você tem uma defesa, uma linha de 5, às vezes 6, que é o que o Cerro Porteño deve fazer, e que foi o Internacional Atlético fez, os caras ficam só rebatendo bola, né? Então falta essa criatividade do Palmeiras. O ponto é, o Palmeiras em casa, e principalmente nesse jogo, ele sabe da importância de fazer o resultado. Então, por mais que até marque o primeiro gol, o Palmeiras vai continuar tentando fazer ali o segundo e levar uma boa vantagem para fora de casa. Então, diante disso, eu prefiro e eu tenho apostado assim nos jogos do Palmeiras dentro de casa,
que é o mercado do Reis Cantos, né, que é a estratégia do cavalo manco. Então, o Palmeiras para marcar primeiro 3 cantos é uma excelente opção. O Palmeiras para ter mais escanteios no jogo é uma excelente opção aqui. O Palmeiras para ter mais chutes e chutes ao gol também é uma boa opção. Então, eu vejo uma superioridade no Palmeiras em todos esses mercados, né, pelo fato de jogar em casa. E por mais que tome um gol, o Cerro Porteño não vai sair de trás. Ele vai segurar pelo menos 1-0 para querer decidir em casa, no Paraguai, tá? Então é esse o cenário que eu imagino para esse confronto. Em relação à vitória do Palmeiras, diante da dificuldade que o Palmeiras vem tendo contra esses blocos baixos, eu não recomendo utilizar a vitória deles pagando em 30. Eu recomendo esperar essa odds valorizar para pegar uma cotação melhor e também ver como é que o Palmeiras vai estar dentro de campo, tá? Então isso aqui eu deixo para ao vivo em relação à vitória. Agora esses outros mercados é excelente. Outros dois jogos que eu coloquei aqui como favorito, mas eu não vou apostar também na vitória deles no pré-jogo, eu vou levar para o ao vivo para validar esse favoritismo em campo, é o Orlando Pirates, né? Eu sempre comento do Orlando e do Mamelodi, são os dois melhores times da África, e o Mamelodi vai enfrentar o Amazulu, onde nos últimos jogos o Orlando tem tido uma superioridade, tem vencido, né? Na temporada passada, inclusive, venceu os dois jogos por 3-0 e 2-0. Só que esse jogo é fora de casa, obviamente, e é início de temporada, né? Então o Orlando pode ainda não estar engrenado, né, naquele ritmo mais acelerado. Por isso que eu vou deixar esse jogo pro ao vivo. E o outro favorito é o Los Angeles contra o Querétaro. O Los Angeles tem um excelente time, né, com o Boanga, o Son, vivendo uma excelente fase. O Querétaro perdeu os dois jogos que jogou da Leagues Cup. Não marcou nenhum gol, tomou 5 nos dois jogos, 0 pontos sem marcar nenhum gol. Já o Los Angeles ganhou um e perdeu o outro, tem 2 gols marcados e um sofrido, tá? O Los Angeles, obviamente, é muito favorito, porém, a odds eu achei muito baixa para o pré-jogo. Se tivesse pagando aqui 1,60, 1,55, 1,60, eu até iria no pré-jogo. Como tá pagando abaixo disso, eu vou esperar essa odds valorizar no ao vivo, beleza? Eu sei que é um jogo tarde, mas eu estarei acompanhando só para estar de olho nesse início do Orlando. Agora, outros favoritos, mas que podem se complicar. Começando com o PSG contra o Aston Villa. O Aston Villa, né, na pré-temporada, esteve à disposição de todos os seus jogadores, né? Estava ali à disposição, pelo menos a grande parte deles, e jogou os amistosos, né? Então já vem jogando o Aston Villa nessa pré-temporada. O PSG, os caras voltaram agora, essa semana, para poder se apresentar para esse jogo aqui, né? E também porque já vai começar a temporada. Então, antes desse jogo, na pré-temporada que o PSG fez, ele não jogou com os titulares, né? Na verdade, teve 2 titulares apenas, que foi o Kvaratskhelia, que como estava de férias, não jogou a Copa do Mundo, estava de férias antes, retornou mais cedo. O Safanov, a mesma situação, né? E o Zabarny, que é da Ucrânia. Então, só esses 3 caras, que o Zabarny não é nem titular, né? É o Pátio e o Marquinhos. Então, esses 2 caras eram os únicos titulares que estavam atuando. Os outros, né, que é praticamente todo mundo, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Pátio, Dembélé, Doué, Barcola, todos esses caras se apresentaram agora. Então não jogaram ainda. E estão fazendo a primeira semana de treino agora, essa semana. Né? Se eu não me engano, ele se apresentou na segunda ou foi no domingo. Então estão fazendo a primeira sessão de treino agora. Eu não sei qual o time do PSG que vai a campo. Eu não sei como fisicamente o PSG vai estar. E vale lembrar que na Supercopa passada do PSG, que foi contra a Atalanta, se eu não estou enganado, meu Deus. Foi a Atalanta? Pô, não estou lembrado quem foi. Mas o ponto foi, acho que foi a Atalanta mesmo. O PSG saiu perdendo por 2-0 e aí conseguiu o empate, levou o jogo para os pênaltis, ali prorrogação pênalti, e aí nos pênaltis acabou vencendo, né, se sagrando campeão nos pênaltis. Então é um jogo, cara, que é a volta da temporada agora, né? Tá voltando agora. O PSG, né, a gente não sabe qual time que vai a campo. Então é um jogo para trabalhar 100% no ao vivo, né? Tá até pagando bem o Reis 3 cantos do PSG, para o PSG marcar primeiro 3 cantos. Se fosse no meio da temporada esse jogo, sem dúvida nenhuma era uma aposta que eu faria. Mas, como é início de temporada, eu não sei nem qual time que vai a campo do PSG, eu vou ficar de fora e vou esperar o ao vivo me falar, me mostrar o que eu devo fazer aqui, beleza? Inter Miami vai enfrentar o León.
Esse jogo aqui é um jogo muito bom para gols, tá? Eu gosto de olhar para o mercado do mais de 1,5, para o gol no primeiro tempo, até mesmo para ambos marcam. O Leão também é uma boa equipe, venceu os 2 jogos, né, até agora. E o Inter Miami venceu um e perdeu o outro, tomando uma virada do Monterrey. E foi um jogo que estava sem o Messi, né? Então, sem o Messi, esse time cai muito. É o capitão, é o cara que constrói, cria jogada e faz gol. Então, esse jogo aqui é bom para gols, porém, eu coloquei aqui como risco, né? Na lista de risco, porque se tiver sem o Messi, eu não vou apostar no pré-jogo, tá? Se tiver com o Messi, aí eu aposto no pré-jogo. Mas sem Messi não dá, beleza? E o River Plate contra o Santa Fé. Esse jogo, para mim, aqui é muito equilibrado, tá? Muito equilibrado. Esse River não é nada confiável. O Almada ainda não deve estrear para esse jogo, né? Que foi apresentado agora, ainda não fez nenhum treino. E o River Plate, cara, vem de 5 derrotas consecutivas. No Campeonato Argentino, né, na clausura B, ele tá em último colocado, né? Tá na última colocação. E só para você ter ideia, olha a sequência do River Plate. A última vitória do River Plate foi na Sul-Americana contra o Blooming, lá em 27 de maio, tá? De lá para cá foi só derrota do River Plate, beleza? Ó, perdeu pro Barraca Central, perdeu pro Gimásia, perdeu pro Rosário Central e perdeu pro Tigre, né? São 5 derrotas aí consecutivas e e teve também a Argentina pela Copa da Argentina, que perdeu por 3-1 do Aldosivi, né? E no Campeonato Argentino, as últimas derrotas, não conseguiu marcar gol e sempre tomando um gol. Não conseguiu marcar e sempre tomando um gol. No último jogo contra o Tigre mesmo, uma falha absurda do zagueiro. Então, é um time nada confiável para se apostar. Por isso que é 100% aqui ao vivo. E o Cruzeiro e Flamengo, né? Vamos lá, Cruzeiro e Flamengo. Cara, tirando o clubismo, né? Deixando o clubismo de lado, vocês sabem que eu torço pro Flamengo, mas vamos deixar o clubismo de lado aqui. Hoje, são 2 times que a gente coloca entre os 3 melhores times do brasileiro, né? E talvez até do continente também. Do brasileiro e do continente também, né? Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. São os 3 melhores times desde a temporada passada para cá. Qual é a diferença do Cruzeiro para o Flamengo e para o Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras já são times que estão consolidados, né? Eles já estão acostumados a jogar esse tipo de competição, eles já estão num nível de entrosamento muito maior, né? Porque os caras já vêm jogando junto já há um bom tempo. No caso de Flamengo e Palmeiras, vamos botar aí desde o ano passado. E o Cruzeiro é um time que está voltando a brigar por essas coisas, né? Voltando a querer brigar por brasileiro, querer brigar por Copa do Brasil, querer brigar pela Libertadores. Então é um time que caiu, foi para o fundo do poço, né? E está voltando agora. E quando você olha, o Cruzeiro vem evoluindo, né, ano após ano, principalmente no elenco, né? Da temporada passada para cá, tem o Gerson, contratou agora também vários jogadores ali de lado de campo, né? Acabou contratando o Gabriel Peck, mas acabou se lesionando. Tem muitos jogadores novos que chegaram agora. Teve a perda também do Kaique, que é uma perda muito importante. Então, assim, o Cruzeiro vem se reconstruindo. Então, óbvio que quando a gente olha para esse confronto, é óbvio que o Flamengo é favorito. O Flamengo favorito para se classificar, né? Não para esse jogo, para se classificar. Porque tem um time melhor, individualmente, coletivamente, mais entrosado e está acostumado a esse tipo de situação, a esse tipo de jogo. Algo que o Cruzeiro está voltando a ser. O Cruzeiro já foi, está voltando e está no caminho certo. Está no caminho certo, tá? Para esse jogo, qual é o ponto negativo que eu vejo do Cruzeiro, tá? É o sistema defensivo. O ataque, o meio-campo ataque, para mim é forte pra caramba. Você tem Caio Jorge, você tem o Gerson, você tem o Matheus Pereira. Os pontas não são tão fortes assim, o Kenji e o Arroio, mas são bons pontas, né? Mas principalmente esses 3, Matheus Pereira, Caio Jorge e Gerson, podem resolver qualquer jogo, né? Agora, quando você olha a linha defensiva do Cruzeiro, é uma linha defensiva muito fragilizada, né? O Kaique, que era um excelente lateral, para mim um dos melhores laterais aqui do Brasil, estava jogando no Brasil, acabou saindo, né? E aí chegou o Rojas. Do outro lado, que seria o Fagner, muito importante para esse jogo, que é um cara que marca muito, tá suspenso, então vai ser o William, que vai estar vivendo uma fase oscilando bastante, e mais negativo do que positivo.
Na zaga tem o Fabrício Bruno, que é um bom zagueiro. Mas do outro lado, perdeu o Jonathan Jesus, que, porra, pra mim vinha fazendo absurda partida. E o Vilauba também, né? Então vai jogar o João Marcelo. Então, assim, esse sistema defensivo do Cruzeiro, cara, é um sistema defensivo que não me passa confiança nenhuma. É tanto que o Cruzeiro, em muitos jogos do Brasileirão, toma gols. O Cruzeiro é um time que toma muitos gols, tá? De outro lado, o Flamengo tem de volta, né? Todos os seus titulares, todos os jogadores estão disponíveis para o Leonardo Jardim. Então, para mim, o Flamengo chega mais forte por conta da defesa do que o Cruzeiro. Por conta da defesa, tá? Por conta da defesa. Porque o ataque do Cruzeiro é um ataque muito forte. Para mim, esse jogo é muito equilibrado, né? Para mim, o único ponto de diferença é realmente o sistema defensivo. Por isso que o empate ao Flamengo aqui é algo que eu gosto, tá? Eu vejo valor no empate ao Flamengo. Eu acho que vai ser um jogo muito duro, truncado. Se eu fosse falar que seria um jogo de 0-0, 1-1, tá? Seria o meu placar. E ambos os times tomar cartões, tá? Eu vejo valor nessas opções e até a casa vê o Flamengo mesmo fora de casa favorito. Mas, cara, eu não tenho dúvida que a torcida do Cruzeiro vai empurrar esse time. E vai ser um jogo muito difícil, tá? Mas gols eu não recomendo apostar, escanteios eu não recomendo apostar, isso no pré-jogo, né? No ao vivo, aí dependendo do que tá acontecendo, tudo pode ficar valendo a pena. Mas devido à solidez defensiva do Flamengo, em termos de peças, né, e de volta dos titulares, de estar disponível, de estar com tempo para treinar, eu vejo o Flamengo mais preparado do que o Cruzeiro, beleza? Jogos favoráveis para gols, eu gosto do Orlando contra o São Luís. E o do San Diego contra o Puebla, tá? Ambos os jogos bons para o mais de 1,5 e olho também no gol no primeiro tempo no ao vivo. Caraca, esse meu mouse tá ruim demais. E jogos favoráveis para cantos, eu vou estar de olho, mas eu vou deixar pro ao vivo aqui, tá? Será do Reis Três Cantos do Platense. Eu vou estar de olho assim que o jogo começar. O Platense tem uma média muito alta de escanteios cobrados dentro de casa, né? Muito alta, em 70% dos jogos cobrou primeiro três cantos. E o Bragantino contra o Atlético. O Bragantino não tem uma média tão alta assim dentro de casa, né? É uma média alta, mas é um time que oscila muito em relação ao Reis Cantos. Tanto que você pega os últimos 10 jogos do Bragantino em casa, em 44% que ele bateu. Ou seja, é uma média baixa, né? Tem uma média alta de cantos, mas do Reis é uma média baixa. Geralmente o Bragantino marca muitos cantos quando tá perdendo o jogo, né? Só que esse Atlético Mineiro, fora de casa, ele tem se comportado de maneira totalmente reativa. Ele baixa o bloco para jogar no contra-ataque. O Barba tem feito isso e tem dado certo, né? Tem dado certo. Então, é um jogo que eu vou estar de olho nos três cantos do Bragantino, mas vai depender muito da postura do Atlético. Vai depender muito do que o Atlético, a forma que o Atlético está jogando. Por isso que eu também vou deixar pro ao vivo, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, vamos para cima.